Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Já falamos, num episódio anterior, sobre drama, mas ainda há tanta drama queen por aí. Então decidi fazer um bloco de 2 episódios inteiramente sobre isso. Hoje vamos falar sobre o vício do drama, aqui no teu podcast favorito. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, oh, lada é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabias que, em média, uma pessoa passa cerca de 3 horas por dia em algum tipo de conflito emocional? 3 horas. 180 minutos do teu dia consumidos por discussões imaginárias, ressentimentos ruminados, ofensas amplificadas e tempestades emocionais que tu próprio convocas para a tua vida. E é aqui que está o que ninguém te diz. Metade destas 3 horas não são sobre o problema em si, são sobre o espetáculo que nós próprios criamos à volta do problema. Disse-te mais do que uma vez no Quem Cala Consente: as coisas não são o que te acontecem, são o que tu fazes com elas. Quando foi a última vez que resolveste um problema sem primeiro o transformar numa tragédia grega completa? Daquelas com 3 atos, coro, lamentações, tudo a que tinha direito. Este é o episódio 176 de Quem Cala Consente, o podcast onde eu não te quero deixar dormir descansado com estas ilusões confortáveis. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar sobre algo que todos conhecemos, mas poucos admitem: o vício do drama. O teu vício, o meu vício, o nosso vício. Aquela necessidade compulsiva de transformar uma vírgula numa exclamação, um desentendimento numa guerra total, um silêncio numa conspiração. Eu sei, estás a pensar: drama queens, e são os outros. Eu apenas reajo intensamente porque sou muito emocional, sinto as coisas profundamente. Tenho os nervos à flor da pele. Certo, claro que sim. E o alcoólico também só bebe porque aprecia um bom vinho, não é verdade? Vamos parar com as mentiras reconfortantes por um momento. Existe uma diferença abismal entre sentir intensamente e precisar de intensidade. Uma diferença entre ter emoções e ser viciado nelas. E se estás aqui, se chegaste até este ponto do episódio, já sabes que vamos falar de drama e algo te disse: é melhor ouvir. Algo dentro de ti reconhece que há um dramático dentro de nós, que não rara vez pegamos num comentário neutro e transformamos numa ofensa pessoal. Que não rara vez acontecem aqueles instantes em que uma situação normal se torna insuportável porque não tem drama que chegue. Pensa comigo, quantas vezes na última semana criaste ou amplificaste um conflito que não precisava de existir? Quantas vezes interpretaste um tom de voz? Leste nas entrelinhas algo que provavelmente não estava lá? Quantas vezes construíste teorias elaboradas sobre intenções dos outros? E aqui está a parte que dói. Quantas vezes fizeste isto porque a alternativa, a paz, o silêncio, o deixar fluir, a normalidade te pareciam vazias?
Imagina um palco, um grande palco iluminado, com plateia, holofotes, música dramática de fundo. Agora imagina-te nesse palco. Estás sempre lá, não estás? No centro das atenções, no epicentro da tua tempestade emocional. Cada pequeno evento da tua vida merece uma performance completa. Um atraso de 5 minutos torna-se numa declaração sobre o teu valor. Uma mensagem não respondida transforma-se numa prova de abandono. E muitos há que, se não têm um like na foto, acham que já ninguém lhes liga. Chegamos ao ponto de considerar críticas construtivas como ataques à nossa própria existência. E tu? Tu representas. Oh, como tu representas. Representas tu, represento eu, representamos todos. Com paixão, com intensidade, com toda a convicção do mundo. O problema é que tu não estás num palco. Estás numa arena. E essa arena está dentro de ti. Tu estás simultaneamente a ser o gladiador e o leão. Estás a lutar contigo próprio, com as tuas feridas, com os teus medos, com os teus traumas, com os teus passados, com os teus futuros. E depois chamas a isso viver intensamente. Mas aqui está o que não te vão dizer porque têm medo que tu te ofendas e crias ainda mais drama. Tu não estás a viver as emoções, estás viciado nas emoções. Precisas de picos, de quedas, de montanhas russas emocionais, porque algures, em algum momento da tua história, aprendeste que a intensidade é igual à importância. Aprendeste que se não estás em crise, não estás vivo. Que se não há caos, não há controlo. Aliás, a própria sociedade nos ajuda com isso. Nunca, economicamente, o mundo esteve tão bem. No entanto, a palavra crise está em todos os telejornais. Somos uns dramáticos. E antes que feches este podcast indignado, provando exatamente o meu ponto de que és dramático, deixa-me dizer-te isto. Eu percebo porque também estou aí. Eu percebo porque vejo isso a acontecer todos os dias, na minha vida, na vida dos outros, e via isso constantemente em consultório. Percebo porque não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te mostrar o espelho, mesmo que a imagem refletida te faça querer partir o vidro. O drama não é um defeito de caráter. Tu não és superficial, tu não és um manipulador por natureza, tu não és uma má pessoa. O drama é apenas uma estratégia brilhante, aliás, que em algum momento da tua vida te salvou. Te deu atenção quando te sentias invisível, te deu uma sensação de poder quando te sentias impotente, te deu identidade quando não sabias muito bem quem eras se não tivesses dor. E isto provavelmente aconteceu e ainda nem tinhas 5 anos. Mas aqui está a pergunta que te vai perseguir pelo resto do episódio. O que é que está realmente a acontecer no teu cérebro quando transformas uma vírgula numa exclamação? O que é que estará a alimentar esta necessidade? E mais importante ainda, o que é que estás a evitar sentir quando tu recrias toda esta tempestade? Respira fundo, porque vamos mergulhar nisto juntos e deixar de ser rainhas do drama. Deste palco que eu criei, cada dia uma cena, um novo guião para ler. A tempestade num copo d'água é o meu poder. O holofote na minha mágoa faz-me renascer. Olhem para mim. Os aplausos são os gritos, a minha plateia. Este monólogo constante é a minha odisseia. Mas quando a cortina cai e as luzes se vão, fica o eco vazio desta encenação. O drama é um vício que te prende ao chão. É só um show. A tua dose diária de pura ilusão. Enquanto o mundo avança, ficas em repetição. Sempre o mesmo ato, presa na teia da tua própria criação. A neurobiologia da tempestade.
Então vamos falar sobre o que realmente se passa dentro daquela cabeça maravilhosa que tu tens. E aviso-te já, quando perceberes a mecânica por detrás do drama, vais ficar simultaneamente fascinado e um bocadinho irritado contigo mesmo. É normal, faz parte do processo. Imagina que o teu cérebro é um laboratório químico sofisticadíssimo. Agora, imagina que esse laboratório aprendeu a produzir uma droga extremamente potente. E essa droga chama-se cocktail de stress, uma mistura explosiva de cortisol e adrenalina que o teu corpo liberta sempre que percepciona uma ameaça. E aqui está o truque perverso. O teu cérebro não distingue entre o leão a correr atrás de ti e a mensagem com um ponto final em vez de um emoji sorridente. Quando tu crias drama, quando amplificas uma situação, quando transformas um comentário neutro numa ofensa pessoal, o teu cérebro inunda o sistema com estas substâncias. E sentes aquele rush, aquela energia, aquele foco laser na ameaça percebida. O coração acelera, a mente dispara, tudo em ti fica alerta. É intenso, é poderoso, é viciante e raramente te sai da cabeça com facilidade. Porque sim, estamos a falar literalmente de um vício, os mesmos circuitos neuronais que se ativam quando alguém usa cocaína ou joga compulsivamente são exatamente iguais aos que se iluminam quando crias o teu drama diário. O ciclo é sempre o mesmo. Há uma tensão crescente, uma sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Depois vem a explosão, a descarga emocional gigante, o confronto, as lágrimas, a discussão, a vontade de reagir. Segue-se um alívio temporário, uma espécie de exaustão quase prazerosa. E depois vem o vazio ensurdecedor que só conhece uma solução: criar mais drama. O teu cérebro aprendeu que a paz é aborrecida, que a normalidade é insuportável, que perdes holofote se não der nas vistas, que precisa daqueles picos de intensidade para se sentir vivo. Para muita gente, o seu cardio diário é os picos de ansiedade. Tal como um toxicodependente precisa de doses cada vez maiores, o dramático começa a precisar de conflitos cada vez mais elaborados para sentir a mesma coisa. Mas por que é que isto acontece? O que é que correu mal nesta máquina perfeita que é o cérebro humano? Vou-te falar da amígdala, aquela pequena estrutura em forma de amêndoa escondida no teu cérebro límbico. É o teu sistema de alarme pessoal. É ela que detecta ameaças, que te mantém seguro, que garante que não metes a pata na poça. Em condições normais, ela trabalha em parceria com o teu córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro que diz: calma, vamos analisar com cuidado antes de reagir. Mas quando já viveste um trauma, quando cresceste em ambientes imprevisíveis, quando a tua infância foi uma sucessão de ameaças reais ou percepcionadas, algo acontece. A tua amígdala fica em hipervigilância permanente. É como se o alarme de incêndio da tua casa disparasse ao mínimo cheiro de torrada queimada. Tudo vira uma ameaça, tudo é potencialmente perigoso. E o teu córtex pré-frontal, nessa voz da razão, fica completamente ultrapassado pela urgência emocional. O teu cérebro, ao longo do tempo, foi recalibrado. O termóstato emocional, que deveria estar regulado para temperaturas normais, foi ajustado para detectar perigo em todo o lado. Um olhar de lado é uma rejeição, um tom de voz ligeiramente diferente transforma-se em hostilidade, uma mudança de planos vira abandono. E não é um exagero da tua parte, é literalmente o teu sistema nervoso que aprendeu a interpretar o mundo de uma maneira mais dramática. Pensa nisto como um mecanismo de sobrevivência absolutamente brilhante. Se cresceste num ambiente onde o caos era inevitável, onde a tempestade podia rebentar a qualquer momento, o teu cérebro aprendeu uma estratégia. Melhor eu criar a tempestade do que esperar que ela me apanhe. O drama é barulho, e o barulho abafa os gritos silenciosos que vêm do teu interior. Por isso, respira. Sei que isto é pesado, sei que estás a começar a ver aqui um padrão e talvez tenhas passado anos a negar que és dramático. E quero que percebas uma coisa fundamental antes de avançarmos. O teu drama não é um defeito de caráter. É uma ferida que nunca fechou. É uma estratégia de sobrevivência que não estás consciente de ter. Mas agora vamos aprender a viver com isso. Deixa de ser drama queens. O teu elenco está exausto de participar
Esta peça sem fim que não sai do lugar. Cada crise um encore, cada lágrima um bis. Mas a tua personagem já não é feliz. Nunca foi feliz. O drama é um vício que te prende ao chão. É só um show. A tua dose diária de pura ilusão. Enquanto o mundo avança, ficas em repetição. Sempre o mesmo ato, presa na teia da tua própria criação. Desmontar o palco. Pronto, agora já percebeste a mecânica. Agora que já olhaste para o espelho e reconheceste padrões, vem a parte que realmente importa. Porque compreender é fascinante, mas transformar é libertador. E eu não te trouxe até aqui para te deixar apenas com insights bonitos que não mudam nada na tua vida real, porque isto não é um Instagram. Isto é o Quem Cala Consente e já sabes que agora tens um workbook à tua disposição logo a seguir a este episódio, disponível para tu trabalhares cada área que falamos. E onde? No Substack. Mas vamos começar pelo início. Antes de poderes mudar seja o que for, precisas de te tornar num observador da tua própria vida. E isto não é filosofia barata, é terapia cognitivo-comportamental pura. Precisas de começar a reparar nos momentos exatos em que o drama começa a construir-se. Não é depois da explosão. Não é quando estás no meio da tempestade. É antes, naquele momento subtil em que algo começa a mudar no teu corpo. Por isso, recorre ao teu diário de pensamentos e começa a registar. Mas atenção, não vais escrever sobre o drama em si, vais escrever sobre o que acontece nos 5 minutos antes do drama começar. O que é que sentes no corpo? Foi um aperto no peito, uma tensão na mandíbula, um calor súbito a subir pelo pescoço. O que é que estavas a pensar? Que interpretação fizeste daquela situação? E depois vem a pergunta crucial: o que é que nessa interpretação te lembra? Onde é que já sentiste isto antes? Porque a verdade é esta: o teu drama de hoje está quase sempre a representar uma ferida de ontem. Quando explodes porque alguém não respondeu à tua mensagem, não é realmente sobre essa mensagem, é sobre todas as vezes em que foste ignorado, todas as vezes em que a tua voz não importou, todas as vezes em que estiveste só a gritar no vazio. O cérebro não sabe isso, porque provavelmente aconteceu há 20 anos. Para a tua amígdala, em hipervigilância, é como se fosse hoje, é como se fosse agora, é sempre agora. Então o primeiro passo prático é este: aprenda a reconhecer os teus gatilhos. Não para te culpares, mas para te dares a oportunidade de escolher, de estar consciente, porque enquanto não vires o padrão, estás condenado a repeti-lo. E depois falemos de algo que é simples, mas revolucionário. Chama-se a pausa dos 90 segundos. A neurociência mostra-nos que uma emoção, quando surge no corpo, tem um ciclo de vida de aproximadamente 90 segundos. Ou seja, se não alimentares com pensamentos e interpretações e histórias mentais, ela simplesmente passa como uma onda. Vem, atinge o pico e dissolve-se. O problema é que tu não deixas a onda passar. Tu agarras nela, surfas, constróis uma narrativa inteira em cima dela. Transformas 90 segundos de desconforto em 3 horas de sofrimento. E é auto-infligido. Então está aqui o exercício. Quando sentires aquela primeira pontada, porque já estás consciente com os apontamentos que fizeste anteriormente, quando sentires aquele primeiro sinal de que a tempestade está a chegar, para. Literalmente para tudo o que estás a fazer. Não respondas à mensagem, não continues a conversa, não tomes nenhuma ação. Respira profundamente 3 vezes, devagar, e observa apenas a sensação física no teu corpo sem lhe atribuir significado. Isto parece impossível no início. Existe treino, porque o teu cérebro vai gritar que precisas de reagir já, agora, porque é urgente, que não podes deixar passar. Mas é precisamente aí que o vício está a falar. É precisamente aí que tens a confirmação de que és um viciado no drama. O teu sistema nervoso está a pedir mais uma dose.
Existe uma técnica que usei em consultório que quero que tu experimentes. Quando te apanhas no meio de uma interpretação catastrófica de uma história mental elaborada sobre as intenções de alguém ou sobre o que determinada situação significa para ti, para e faz esta pergunta: esta reação que estou a ter corresponde à realidade objetiva do facto ou à intensidade da minha ferida? Deixa-me dar-te um exemplo concreto para entenderes o que eu quero dizer. Alguém cancela um jantar contigo em cima da hora. O facto objetivo é: a pessoa cancelou um jantar. A tua ferida diz: isto prova que eu não sou importante, que não sou prioridade, nunca sou uma prioridade, vou acabar sozinho e abandonado. Vês a diferença? Vês a escalada? Um é um facto, os outros são interpretações carregadas de história pessoal, medos antigos, traumas e padrões repetidos. A terapia cognitiva comportamental ensina-nos a identificar estas distorções porque é uma catastrofização onde transformas o inconveniente numa tragédia. Isto significa que vais ter de encontrar formas saudáveis de aceder à intensidade emocional que o teu sistema nervoso aprendeu a precisar. Não através de conflito e caos, mas através de desporto, por exemplo, criação de arte, escrita, paixões genuínas que te façam sentir vivo sem destruir as tuas relações no processo. Olha, treina, pinta, escreve, dança, dá ao teu corpo, à tua mente, aquilo que ele procura sem usar outras pessoas como combustível. E quando sentires aquele desconforto da paz, quando a ausência do drama te fizer sentir mais vazio, não fujas, usufrui. Fica ali, senta-te com esse vazio, porque esse vazio não é vazio, é quietude. E é na quietude que vais finalmente ouvir o que tu precisas de ouvir. Podes também utilizar técnicas de grounding. Quando a mente dispara para interpretações catastróficas, histórias dramáticas, volta-te para o teu corpo. Sente os pés no chão, literalmente. Repara em 5 coisas que consegues ver, 4 que consegues tocar, 3 que consegues ouvir, 2 que consegues cheirar, 1 que consegues saborear. A técnica 5, 4, 3, 2, 1 que falamos no episódio anterior. Faz as pazes com a parte de ti que precisa de drama para sobreviver. Agradece-lhe e depois, com toda a compaixão que tu conseguis reunir, ensina-te a sair do teu papel de rainha do drama. Afinal de contas, tens de deixar de ser a personagem secundária na tua história. Mas espera, e se eu rasgar o papel? E se o palco for o mundo e o céu for o meu véu? Isto não é uma peça, é a vida a passar. E eu recuso-me a ser só a atriz secundária. Não sou a personagem, sou quem vai escrever. O drama era o vício que me prende ao chão. A dose diária de pura ilusão. O mundo avança e eu vou em partição. Hoje eu quebro a teia da minha criação. Hoje eu quebro a teia da minha criação. A minha peça começa agora. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e um dos maiores psiquiatras do século XX, disse algo um dia que fala muito deste ser dramático que vive em nós. Quando a vida não tem sentido, criamos intensidade para preencher o vazio existencial. Porque criar um conflito sobre quem deixou a tampa da pasta dos dentes aberta é infinitamente mais fácil do que sentar-se com a sensação
aterradora de que talvez estejas a viver em piloto automático. Talvez não estejas realmente a viver de todo. O drama dá-te a ilusão de que estás intensamente presente, quando na verdade é a forma mais sofisticada de ausência. A pergunta que te deixo, para te incomodar, na reta final deste episódio, é: quem eras tu sem o teu drama? Quem és quando não há crise para gerir, quando não há tempestade para atravessar, quando não há palco para representar? Esta é provavelmente a pergunta mais assustadora que vais enfrentar, porque implica construir uma identidade baseada em valores, em escolhas conscientes, em presença genuína e não em reações automáticas. Imagina um oceano. À superfície há tempestades violentas, ondas gigantescas que chocam e destroem. Mas nas profundezas, mesmo durante a maior tempestade à superfície, há uma quietude absoluta. Uma paz que não é ausência de movimento, mas presença de algo muito maior. E tu tens andado a viver na superfície da tua vida. Está na hora de trocares o palco pelo chão firme, de deixares ser personagem na tua própria tragédia e começares a ser o autor de uma história diferente. E se isto fez sentido para ti, se reconheceste padrões, se sentiste aquele aperto desconfortável do espelho verdadeiro, então faz parte da comunidade. Subscreve este podcast, não por mim, mas por ti, como um compromisso contigo mesmo de que vais continuar esta jornada de transformação. Afinal de contas, estamos aqui todas as semanas. Partilha este episódio com alguém que precise de ouvir isto, com os drama queens que tu conheces. Porque há sempre alguém que é dramático e continua a aparecer, semana após semana, episódio após episódio. Porque a mudança não acontece num insight, acontece na repetição consciente de escolhas diferentes. No próximo episódio, vou continuar a falar-te de drama. No entanto, é por teres estado comigo neste episódio que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Até lá, visita-me no Substack ou nas redes sociais. Conta-me tudo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.